eu vou tentar já deixar gravada essa fala para os meninos que não estão podendo participar. Então, eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio mais tranquila desse capítulo desse livro, denominado Câncer, uma teoria sobre a etiopatogenia espiritual. Vou deixar os pormenores de lado, mas a gente pode voltar neles depois. Esses pormenores, eles demandam um pouco mais de estudo e um pouco mais de pesquisa, digamos assim. Demanda a gente ir num comentador, a gente ir num outro livro, mas nada muito complicado, nada que a gente não possa fazer e tá retornando aqui nesse mesmo capítulo para estar averiguando e ampliando a nossa discussão. Então, que é o que é o importante para a gente estar discutindo aqui? Bem, logo no início do capítulo, o Décio Iandoli deixa pra gente uma definição bastante interessante, que é o seguinte: doença vai ser definido na medicina clássica como a desarmonização biológica que gera perda dos controles fisiológicos. Ok? Então acho essa uma definição que vale a pena a gente partir dela e manter ela na nossa mente, porque a partir daí a gente consegue entender o que é o câncer e como que a gente vai conseguir reverter esse processo. Então, toda doença como uma desarmonização biológica que gera perda do controle fisiológico. E aí, vamos já direto para uma pesquisa do National Cancer Institute dos Estados Unidos, que constatou que 60% das neoplasias observadas nos seres humanos não tem causa genética identificada, mas é proveniente de fatores ambientais. O que isso quer dizer? Que 60%, né, de 6 a cada 10 casos de neoplasia, né, 6 a cada 10 casos de câncer em seres humanos provém de fator ambiental e 4 a cada 10 casos provém de fator genético. Os fatores genéticos na doutrina espírita, como a gente já conversou em outros momentos, é proveniente de outras vidas e esses 6 a cada 10 casos vão ser provenientes de fatores ambientais. Esses fatores ambientais significam essa encarnação ou a encarnação em que a pessoa se encontra presente. Que isso? Aí depende, né? Essa minha pausa significa depende a pessoa fazer essa avaliação na vida dela. Então, se a neoplasia que ela possui é uma neoplasia proveniente dessa vida ou se é uma neoplasia proveniente de outra encarnação. Tem um entretanto aqui que o Décio faz questão de colocar, que é nesse mesmo instituto, nesse mesmo estudo, tem uma ressalva que diz outras pessoas expostas ao mesmo fator ambiental não tiveram desenvolvimento da doença, tá? Da neoplasia. Ou seja, pessoas expostas aos mesmos fatores ambientais não necessariamente desenvolveram o câncer. Então, não. O que isso significa? Que não necessariamente o fator externo é a causa, é o mal absoluto que vai provocar o câncer 100% ali indefinidamente, né? Então tem um fator que é a própria pessoa. A pessoa ela vai causar
ela é uma variável fundamental nesse processo da neoplasia. Então, mesmo nesses 60% dos casos em que o fator externo é a causa da neoplasia, a pessoa ainda é a variável que vai fazer com que aconteça alguma coisa nesse fator externo com que o câncer se desenvolva. Porque tem outros pacientes em que o fator externo chega e o câncer não desenvolve. Vocês entenderam? Vou considerar que sim. Aí ele continua a partir de um outro estudo, um livro bastante interessante chamado Evolução Espontânea, de Bruce Lipton e Steve Barman, em que ele traz 3 situações capazes de gerar doenças físicas: trauma, toxicidade e o pensamento. Trauma. Ações externas, como esmagamento, perfuração, torção. Toxicidade. Substâncias químicas estranhas ao corpo que são ingeridas ou inoculadas. Aí depende da frequência, né? Então, para você ser intoxicado, não é necessariamente o elemento, né? Mas a quantidade e a frequência do elemento que você ingere, né? E essa terceira situação capaz de gerar doença, que é o pensamento. E a gente vai demorar um pouquinho mais nele, porque vocês vão entender a relação com a neoplasia com o câncer, que é o pensamento. Então, a ação da mente sobre a organização biológica, sobre o nosso corpo. Como que a ação do nosso pensamento sobre o nosso corpo é capaz de promover essas desarmonizações biológicas que geram perdas de controles fisiológicos, que é o conceito de doença, que a gente usou lá no início da aula. Estão percebendo? Que é o termo que a gente vai trazer também para a neoplasia, para o câncer, tá? Então, como que o pensamento é capaz de gerar o câncer? Como que o pensamento é responsável pela neoplasia? Esse é o estudo do Décio Iandoli, que nós estamos trazendo hoje. E aí ele traz um exemplo muito simples, e eu acho que já está no alcance do senso comum, no alcance de todos, que é o exemplo do placebo. Todos vocês já entraram em contato com o placebo, né? Eu imagino a cabeça de vocês fazendo assim, né? Então eu não vou citar nenhuma pesquisa de placebo. Mas aí liga a câmera para mim agora, porque vocês já ouviram falar de pesquisa de nocebo? Vocês já viram esse tipo de pesquisa? As pesquisas de placebo, elas são bastante comuns. As pesquisas de nocebo realmente elas não são muito corriqueiras. Pesquisas, eu vou citar um tipo de pesquisa de nocebo. Ó, tem o Fernando chegando atrasado. Não façam bullying, tá? Façam bullying. Oi, Fernando. Boa noite, pessoas. Tudo bem? Isso. O efeito nocebo, a indústria, ela divide em 2 grupos. Um grupo foi passar essa pesquisa particularmente era uma pesquisa de pomada. Então a indústria ela dividiu em 2 grupos. Um grupo foi passar uma pomada e o outro grupo foi passar uma outra pomada. Num grupo foi dito que a pomada custava X e no outro grupo foi dito que a pomada custava o dobro.
No grupo que foi dito que a pomada custava mais caro, algumas pessoas disseram que tiveram reações alérgicas. Apresentaram vermelhidão, apresentaram coceira. Nenhum dos dois grupos tinha um efeito nenhum na pomada. A pomada não tinha nada, não tinha nenhum princípio ativo. Esse é o efeito nocebo. Por falar que a pomada era mais cara, as pessoas começaram a reagir, a ter efeito colateral em relação à pomada. O que eu quero dizer com isso? Tanto o efeito placebo quanto o efeito nocebo, eles servem aqui no nosso capítulo, nosso artigo, para exemplificar a força do pensamento. Como que o pensamento ele é capaz de interferir na nossa organização biológica. Como que o pensamento é capaz de gerar organizações e desorganizações, harmonizações e desarmonizações no nosso organismo biológico. Então, dependendo do que a gente pensa, a frequência com que a gente pensa e a intensidade com que a gente pensa, a gente gera efeitos no nosso organismo biológico em termos de composição celular. É isso que o Décio está chamando a atenção. Em termos de composição, de organização, de reprodução celular, em termos de automatismo das nossas células. Ok? Ele vai dizer o seguinte: quando a gente tem uma neoplasia maligna, a gente tem uma perda da orientação celular no organismo que reflete. Aí a gente tem que avaliar a gravidade da doença pela intensidade da indiferenciação que a célula sofreu. Então tem que ver vai ter que averiguar a gravidade. Então, por quanto tempo essa célula ficou sendo desarmonizada? Por quanto tempo esse organismo ficou sendo desorientado, desarmonizado? Então, essa é a colocação do Décio de acordo com os estudos que ele faz. Quando você tem uma degeneração perispiritual, quando você tem uma desarmonização perispiritual, e essa desarmonização ela é intensa, ela é profunda e ela é de um tempo que não vai cessando, ela vai, pelo contrário, perdurando, ela chega a um ponto de forçar a célula a sair do seu automatismo, da sua naturalidade, e faz com que essa célula comece um outro processo, que é o seu processo de desarmonização. E aí, nessa desarmonização, ela começa a criar o que a gente vai chamar de câncer, o que a gente vai chamar de neoplasia. O Décio chega a usar uma imagem interessante para a gente entender, que é a imagem do coágulo. Ele diz que o tumor ele é uma espécie de coágulo que serve para reparar no perispírito aquilo que o coágulo repara na corrente sanguínea. Então, assim como o sangue coagula na corrente sanguínea para estancar a hemorragia, o tumor, ele vem, a célula, ela se transforma em tumor para ela poder estancar uma hemorragia espiritual que está acontecendo, porque senão não pararia de jorrar. Vocês percebem? É uma imagem interessante
E aqui a gente pode, bem, adentrar numa série de exemplos e aí conversar sobre bastante coisa, né? Delongar bastante, mas eu acho que vale a pena a gente forçar a imagem mais uma vez. Então, o coágulo, o tumor como coágulo. Então, quando a gente tem uma ferida, né, quando a gente tem um corte na perna, no dedo, a gente tem né, um machucado, esse machucado ele vai cicatrizar, né? Ele vai criar um coágulo, vai criar uma casquinha, né? Por quê? Para poder estancar o sangue, para poder parar de sangrar. E aí ele diz que o tumor é exatamente essas células que vão se juntando ali em termos espirituais, em termos perispirituais, elas vão se juntando para poder estancar uma hemorragia que está acontecendo, mas em termos perispirituais, em termos energéticos. Aí a imagem é bem alegórica, e aí agora cabe a gente conversar em termos científicos, né? Entender isso em termos científicos e entender, tentar compreender como é que funciona em outros elementos, de outra forma, né? Porque aí o grau da lesão também vai ser proporcional ao trauma e a recuperação também. Então, se a pessoa traz uma experiência de outra encarnação e ela vem alimentando negativamente essa experiência desde outra vida, e essa experiência gera vocês veem que é complicado porque a gente sempre tem que colocar num exemplo, né? Mas eu não quero pôr porque eu quero deixar no abstrato. Antes do Fernando, eu vou deixar no abstrato. Porque é sempre uma experiência e é sempre uma negatividade, uma negatividade que eu tenho dessa experiência, né? Assim, uma recordação negativa da experiência. Eu fico tendo o tempo todo uma lembrança negativa da experiência, né? É uma experiência negativa para mim, uma experiência negativa para mim, uma experiência negativa para mim. E aí nessa experiência negativa para mim, eu acabo produzindo uma desarmonização contínua e perpétua que vai gerar um fluxo. Não vai ser necessariamente genético. O genético é quando é trazido da outra encarnação. Aí eu faço uma assinatura genética, né? Então, quando eu trago da outra encarnação é porque... desculpa, quando é genética é porque eu trouxe da outra encarnação. Pelo que a gente vem estudando, pelo que a gente vem lendo. Então, se eu trouxe da outra encarnação, eu vou ter ela geneticamente. Eu vou ter ela no meu gene. Mas mesmo tendo no meu gene, pelo que a gente também continua estudando, não necessariamente ela vai ser acionada. Depende das minhas atitudes, depende de como eu vou reagir e ser nessa vida. Percebe? Por quê? Porque dependendo de quais forças eu movimentar, essa experiência não vai ser necessariamente acionada negativamente. Então ela não vai produzir a desarmonia esperada. Percebe a complexidade? Aí se eu, por outro lado, mantenho a negatividade esperada e ela gera o problema. Porque aí algumas pessoas vão conseguir
estabelecer o processo de reversão da desarmonia e outras pessoas não vão conseguir. É exatamente o ponto que a gente já estava entrando, que é o final desse capítulo. Que é como fazer essa reversão. É o contrário do processo que você está vivendo. E aí, parece que a gente está meio no abstrato, porque a gente precisa chegar nos casos concretos. Lembra quando eu falo com vocês que falar de câncer parece que é falar de nada? Porque a gente precisa falar de qual neoplasia. Então, quando a gente fala de câncer de mama, o que é o câncer de mama? Percebe? A gente fala de câncer de próstata, o que é o câncer de próstata? Então, por que ele é gerado? Então, ele é gerado por fatores externos. Por que tem tantas pessoas tendo? Será que são fatores externos? Será que a nossa sociedade produz um fator externo tão abundante que tantas pessoas têm? E produz um modo de vida que tantas pessoas têm a mesma experiência negativa de desarmonização? Pelo que a gente está estudando, teria que ser isso. Ou tantas pessoas traz a mesma assinatura genética e o mesmo desequilíbrio e incapacidade de lidar com o que traz. Tem que ser a mesma coisa, porque muita gente tem câncer de mama, muita gente tem câncer de próstata. Né? Então a gente tem que lidar com as coisas assim no palpável. Por que uns vão se curar e outros não vão se curar? Porque uns fazem a cirurgia, retira e se cura, é isso mesmo? É só isso? Então a gente tem que trazer a doutrina para essa conversa também, para esse nível. E dá para trazer, é sensacional. Então a conversa chega nesse ponto. Quando a pessoa tem essas experiências, que registro que ela fez? Né? Quando o câncer de mama começou a desenvolver em mim, o que estava acontecendo comigo? Quando o câncer de próstata começou a desenvolver em mim, o que estava acontecendo comigo? É desses registros que a gente precisa. Quando eu comecei a desenvolver o câncer de mama, perceber o câncer de mama em mim, eu lembro que eu comecei a passar por isso. Eu lembro que eu comecei a passar por isso. Vocês percebam? Então, é aí que tá os pontos, é aí que as coisas começam a encaixar. E a gente precisa dessas informações que a gente não tem. E a casa espírita, o centro espírita, continuar negligenciando esse tipo de informação, a doutrina espírita está negligenciada na sua própria evolução. Então, quando a paciente me informa que o câncer de mama dela desenvolveu quando ela brigou com o marido dela e se recusou a perdoar o marido dela, criou uma mágoa do marido dela e se recusou a lidar com essa mágoa, olha, eu tenho uma pista. Percebe? Eu tenho uma pista. Aí eu preciso ver se essa pista vai bater com todas as outras pacientes. Eu preciso acompanhar essa pista no próprio desenvolvimento da neoplasia dela. E isso assim. Então, se tem um paciente com uma neoplasia tal, com uma neoplasia tal, é assim que funciona a ciência, gente. E isso com tudo. Entendem? A doutrina espírita precisa se prestar a esse papel. Porque o papel do estar curado em nome de Deus e bastou
Isso é outra religião. Isso é esquecer o pilar da ciência e isso não vai resolver para o adiantamento da doutrina. Então tá faltando informação. O Décio coloca aqui pra gente, ó, no final do capítulo, neoplasia não é punição divina, não é castigo. Neoplasia é processo de cicatrização do tecido espiritual, perispiritual e biológico, a partir de uma interferência do pensamento pelo processo que ele passa da reflexão da sua própria vida. Então, o câncer, eu vou repetir, tirando as palavras difíceis. O câncer, ele não é castigo, não é pecado, não é punição, não é sofrimento. O câncer, ele é um processo de cicatrização do nosso ser, que inclui o espírito, o perispírito, o corpo físico, pela nossa capacidade de refletir sobre aquilo que nós vivemos e sentimos sobre o que nós vivemos. Então, nesse digerir a vida que nós vivemos e o que nós sentimos, o que nós vivemos, geram essas cicatrizes, que nós chamamos de câncer. E cabe a nós o processo de refazimento. Como que o câncer foi gerado? Com essas energias negativas. Como que ele é desfeito? Com as energias ditas positivas. Então, qual que é o processo mais sensacional de tratamento do câncer? É o amor. Porque é a energia que a gente conhece, ainda muito desconhecida na sua capacidade científica, mas é a energia mais desagregadora e harmonizadora. Desagregadora em termos de doença, de desfazer uma doença, e reharmonizadora, de fazer voltar a harmonia celular natural. E aí eu acrescento para vocês, em termos de bibliografia complementar, achando a energia específica que adoeceu vocês, vocês conseguem contrapor com a energia positiva que precisa para curar vocês. Então, se é a tristeza que adoeceu vocês, é a alegria que vai rejuvenescer as células de vocês. Se é o desânimo que adormeceu as células, é o ânimo, é a festividade, é o sorriso que vai acordar as células de vocês. Se é a mágoa que travou o coração de vocês, é o perdão que deixa fluir, e assim por diante. Se é o ódio, se é a raiva,
é a alegria, é o amor, é a jovialidade. Então, acha o sentimento, acha a emoção contrária que adoeceu. E aí vocês vão perceber o fluxo que vai permitir a cura vir diferente. Se é o estresse que está adoecendo, então o que vem ao contrário do estresse? É a calma, é a tranquilidade, é ir pra rede, é pescar, ir pra chácara do Lucas. Tá entendendo?